quais as principais diferenças entre uma célula procarionte e uma eucarionte? Por que uma célula eucarionte precisa ser muito maior do que uma procarionte? Por que tem muitas organelas no seu citoplasma e na procarionte não precisa? Você quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, diferenciar uma célula procarionte e uma eucarionte? Vem comigo, professor Clamilson Paiva, que agora vamos a uma mais videoaula de biologia. Citologia. Citologia é a parte da biologia que vai estudar a célula. Todo ser vivo ele é formado por célula. Então, a célula é a unidade básica do ser vivo. É conhecida também a unidade morfofisiológica da vida. Obviamente que existem aquelas exceções. Sabemos que os vírus são considerados seres vivos por muitos dos pesquisadores e não apresentam uma estrutura celular. Mas aqui nós vamos nos ater aos dois principais tipos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. A célula eucarionte é uma célula mais complexa, como você pode observar. Aí nessa imagem tem uma grande quantidade de estruturas internas, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho das estruturas. As células procariontes são mais simples. A imagem aí está totalmente fora de escala. A eucarionte, ela chega a ser 1000 vezes maior do que uma célula procarionte. Então, essa célula procarionte está nesse tamanho só para facilitar a visualização. E você observa que as estruturas internas de uma célula procarionte são bem mais simples do que uma célula eucarionte. E vamos lá, aqui aos mapas mentais, mostrando as principais partes, as principais diferenças entre essas duas células. E aqui eu dividi inicialmente entre o que uma possui e não possui. Carioteca, principal diferença. Quando se fala em diferença entre eucarionte e procarionte, a primeira palavra que vem à mente, tenho certeza, é a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, que nessa célula aqui é exatamente essa estrutura aqui, ó. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo e vai estar delimitando nas eucariontes. Nas procariontes, esse núcleo, ele é o material genético, ele é disperso no citoplasma, não existe um núcleo caracterizado. Tanto é que alguns pesquisadores, professores, vão chamar de nucleoide. Você vai observar esse termo em muitos livros. Algo semelhante ao núcleo, exatamente o local onde o material genético estará presente nas células procariontes. Organelas membranosas são essas estruturas que você observa aqui na célula eucarionte, que aí nós vamos estudar em outros vídeos, mas retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndria, cloroplasto, lisossomos. Então, todas essas organelas que vão compartimentalizar as funções realizadas por uma célula ali no citoplasma, que estão presentes numa célula eucarionte. Na procarionte não vão existir essas organelas membranosas. No máximo, uma certa quantidade de dobras na membrana que estarão relacionadas ao seu metabolismo, mas não chega a caracterizar como uma organela membranosa. Citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura de fibras de proteínas que vão estar localizadas logo abaixo da membrana plasmática e que vão ajudar a membrana a ter uma certa estabilidade. Porque a membrana plasmática, nós vamos ver em outro vídeo, ela é uma estrutura maleável, flexível. Então, precisa de uma estrutura por baixo para dar essa sustentabilidade, senão ela não teria uma forma bem definida. E tanto é que esse citoesqueleto, nós vamos ver em outros vídeos na frente, quando formos falar de divisão celular, ele vai se desfazer, porque na divisão celular, a célula vai se dividir em duas. Então, o citoesqueleto ele não pode estar presente. Como a célula procarionte ela é mais simples do que a eucarionte, então ela não teria necessidade dessa estrutura complexa de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto está presente na eucarionte e não está presente na procarionte. Splicing. O splicing é uma estrutura, um mecanismo que vai acontecer no processamento do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, que é quem vai levar a informação para o ribossomo, para a proteína que será sintetizada. Quando ele é produzido lá no núcleo, existem as sequências, os exons e os introns. Os exons são as sequências que têm a informação para a codificação ali da proteína. Os introns estão ali só ocupando espaço. E depois a gente pode aprofundar um pouco mais a importância deles. Mas de maneira que esses introns serão retirados. Esse processo de retirada dos introns e deixar somente os exons ali do RNA, que foi a cópia feita ali a partir do gene, é chamado de splicing.
Nos seres procariontes não apresentam splicing. O RNA mensageiro ele é produzido e tal e qual ele é produzido, ele já vai ser captado pelos ribossomos para sintetizar as proteínas. Estonas. As estonas são proteínas globulares que nos eucariontes vão se associar ao DNA formando os cromossomos. Então, por exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos, células normais, 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo ele é formado por uma molécula de DNA associado a várias estonas. Eu costumo comparar as estonas com tubos de linha. Você não compra linha no metro, você compra linha no tubo, porque vai ser muito mais fácil manter a linha ali armazenada, sem quebras, sem dobras, sem nós. O DNA, ele também é muito grande. Então, as estonas, elas vão fazer esse papel do tubo de linha. A dupla hélice de DNA se envolve, se enrola nas estonas e protege e empacota o DNA. Os seres procariontes, como tem DNA mais simples, DNA menor, eles não vão precisar das estonas para proteger os seus cromossomos. Plasmídio. O plasmídio é um DNA circular que está presente nos procariontes e que normalmente ele vai estar associado, vai possuir genes que vão conferir resistência a alguns determinados antibióticos. Então, esse plasmídio, DNA circular, é típico dos procariontes. Os eucariontes não apresentam plasmídios. E os ribossomos, que são a fábrica de proteína na célula, eles estão presentes tanto nos procariontes como nos eucariontes. Só que nos procariontes eles apresentam uma estrutura bem simples e nos eucariontes eles apresentam uma estrutura mais complexa. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, da nossa explanação, que eu tenha contribuído com o seu aprendizado. E essa forma com que nós abordamos aqui foi uma maneira para você revisar. Você viu aí o mapa mental das diferenças entre um procarionte e um eucarionte. Então, como é que isso vai ser útil? Como é que você vai poder utilizar isso a seu favor para você memorizar, para você aprender mais? Após você ter lido o seu livro-texto, você pega um papel, canetinhas coloridas e escreve, detalha, do jeito que você viu aí, o mapa mental. E você pode até personalizar do teu jeito, acrescenta mais algumas informações que você acha relevante. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para a sua memorização, para que você consiga assimilar esse conteúdo. Então foi muito bom ter estado com você aqui até agora, esse momento, e nos vemos na próxima videoaula.